Olá, ouvintes do Diálogos Educom. Eu sou Tiago Gouveia e ao meu lado estão Andrew Monteiro e Otávio Moreira. E a partir de agora, está no ar mais uma edição do Diálogos Educom. Eu sou Otávio Moreira. Para os que nos ouvem, somos alunos do curso de Comunicação Social da Federal de Campina Grande, na Paraíba. Estamos no quarto período da nossa graduação. Neste quarto período, estamos vivenciando a disciplina de rádio, um meio revolucionário na história da comunicação. E para além de revolucionário, ele é parte importante do tema a ser debatido hoje. Eu sou André Monteiro e hoje falaremos sobre o rádio como meio para a propagação da propaganda nazista na Alemanha. Para começar, é impossível falar sobre esse tema sem citar quem foi Joseph Goebbels. Então vamos lá, Tiago, quem foi Joseph Goebbels? Joseph Goebbels foi um ministro da propaganda nazista e braço direito de Adolf Hitler, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Nasceu em 29 de outubro de 1897, com alguns problemas de saúde. O mais evidente deles era uma condição no pé direito, que o deixou com deficiência permanente. A vida acadêmica de Goebbels foi extremamente bem sucedida. Se tornou doutor em literatura na Faculdade de Heidelberg em 1921. Após alguns anos, mais precisamente em 1924, ele entra em contato pela primeira vez com o nazismo. Em 1926, ele se torna membro do partido, atuando na área de propaganda, onde teve seu primeiro contato com Adolf Hitler. Nesse mesmo ano, Hitler o nomeou líder do partido nazista na capital alemã, Berlim. No contexto cruel do nazismo, Goebbels fez esforço violento para transformar Berlim em palco de comício, ataques à oposição e à propaganda da sua ideologia antissemita. Em 1933, depois de Hitler assumir o cargo de chanceler, Joseph foi promovido e finalmente se tornou ministro da propaganda nazista. A partir deste momento, obteve controle total sobre a mídia, cinema, teatro, artes e cultura. E nesse intervalo de tempo que o rádio entra como ferramenta de propaganda nazista. Outra curiosidade que reforça um pouco o tema sobre a devoção de Joseph por Hitler está ligada à vida amorosa de Joseph. Enquanto esteve no partido, Joseph era casado com Magda Goebbels, com quem teve seus filhos. Só que Joseph não se contentava com uma só. Na década de 30, ele se apaixona por uma atriz tcheca, Lida Barova. Ele foi tão profundamente apaixonado por ela, a ponto de cogitar deixar seu casamento para fugir com ela. Só que tudo mudou quando Hitler ordenou que ele ficasse e ele, com o rabinho entre as pernas, voltou para sua esposa. Acho que deu para ter uma noção de quem foi Goebbels. Então vamos para o uso do rádio como meio de propaganda nazista. Em uma época em que a TV ainda estava engateando, a rádio era o principal meio de comunicação, e o governo alemão vigente fez questão de que o rádio fosse de fácil acesso. Eles precisavam que o rádio estivesse na casa de cada alemão, para que a ideologia nazista fosse plantada na casa de cada um. Por isso, eles lançaram um aparelho denominado como Receptor do Povo, com o slogan de "Toda a Alemanha ouve o Führer", e deu certo. Em pouco tempo já havia 70 milhões de aparelhos espalhados pelo país. Goebbels fez do rádio um meio para manipulação de massa. A programação foi completamente alterada para o fortalecimento da ideologia antissemita e nenhuma outra forma de pensar, ou estado político, ou o que quer que seja, teria voz nas rádios alemãs. Todas as transmissões eram iniciadas com a famosa saudação Heil Hitler. As músicas que antes eram para dançar foram substituídas pela música marcial. Os noticiários que, na teoria, deveriam ser lugar exclusivamente para a verdade, passaram a ser um palco para relatos mentirosos que escondiam o início da derrota alemã na guerra. Os programas de entretenimento foram completamente mudados para demonizar judeus. Produções de filmes influenciados pelo ministro da propaganda começaram a colocar os judeus como os assassinos de soldados alemães e os vilões da história. Enquanto isso, os soldados estavam apenas se defendendo, e os campos de concentração seriam apenas para manter a ameaça controlada. Em setembro de 1939, em um aviso transmitido no rádio, um ataque polonês à Alemanha foi inventado com o único objetivo de dar motivo ao exército nazista de invadir a Polônia. Isso tudo começou com mentira, não poderia terminar diferente. Ao fim da guerra, com a evidente derrota alemã, foi noticiado que Hitler havia morrido no campo de batalha. Sabemos que a morte de Hitler foi bem diferente. Convidamos o professor Lucas Souza para falar mais sobre a questão do rádio como ferramenta de propaganda nazista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, sou formado em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente também estou cursando o mestrado pelo programa de pós-graduação em História da UFCG.
naquela época, né, o aparelho receptivo de rádio ainda era muito caro. Eles chegavam a mais de um salário mínimo, né, da população de modo geral. Então, o que dificultava bastante aí o acesso da população a esses aparelhos. Porém, com a anuência e pressão de Goebbels, as fabricantes tiveram de criar um aparelho de rádio com menores custos para a aquisição, o que prejudicou em muito as pequenas empresas, pois elas deveriam seguir as ordens nazistas, mesmo que os custos de produção fossem elevados em relação ao valor de sua venda. Ainda em 1933, começa a ser comercializado o que foi chamado de receptor do povo. O alcance desses novos aparelhos de recepção de rádio foi tão grande que em 1939, ano da Segunda Guerra Mundial, o número de ouvintes mais que tinha triplicado em relação a 1932, ano em que a rádio contava com cerca de 4 milhões de ouvintes. E também o último ano antes dos nazistas alcançarem o poder, né? Já em 1942, o rádio contava com mais de 16 milhões de ouvintes em toda a Alemanha. Essa empreitada foi orquestrada pelo ministro Goebbels para que o povo alemão tivesse acesso a esse meio de comunicação. Contudo, isso não passou de uma jogada para inundar a população da propaganda nazista, além de promover autocontrole sobre as programações. Com o início da Segunda Guerra, relatos da situação do fronte também foram incorporados a essa programação. Essas comunicações foram sendo cada vez mais manipuladas a favor do regime. As tropas alemãs, elas perdiam o embate, que os nazistas começam a perceber, podem ali de fato perder a guerra. Eles começam a inventar cada vez mais relatos e a passar isso de forma positiva, digamos assim, para a população, não dando de fato ali o real teor do que estava acontecendo nos frontes de guerra. Em 1935 é instaurado o serviço regular de TV, que inclusive a Alemanha é a primeira nação, né, a implementar esse serviço regular na televisão. Esse serviço tinha um autocontrole de Goebbels e foi um dos instrumentos de manipulação e controle de disseminação nefasta ideologia nazifascista na Alemanha. Então, não só o rádio, não só a TV, mas também diversos outros meios de comunicação, a própria arte, foram utilizadas de forma a espalhar cada vez mais a ideologia nazifascista na Alemanha. E de modo que os ouvintes eles tinham pouquíssimos espaços para criar suas próprias perspectivas sobre as informações que estavam ali sendo passadas para eles. E aí, principalmente próximo ao final da guerra, várias pessoas da população alemã, elas começaram a buscar informações em outras rádios, principalmente as rádios que não eram aliadas da Alemanha, né, para poder tentar compreender de fato ali o que estava acontecendo, como a Alemanha estava se portando, e isso também gerou embates, principalmente com a população de modo geral, né, passou a ser perseguida. Quem fosse pego escutando rádios de outros países, principalmente os países que não eram aliados da Alemanha, podiam ser presos, deveriam também pagar multas para o regime nazista por estarem infringindo as leis da Alemanha, né? Então podemos perceber, né, com isso, mesmo com a propagação dos meios de comunicação dentro do regime nazista, isso não se dava para que a população ficasse de fato informada, mas sim para que Hitler e seus aliados pudessem exercer o máximo de controle possível sobre as informações que estavam sendo passadas e sobre os corpos e mentes da população. Então é isso, galera. Obrigado por terem escutado e até a próxima. De maneira resumida, esse foi o impacto da rádio no contexto da Alemanha nazista e da Segunda Guerra Mundial. Ele foi apenas um instrumento para que dois dos seres mais perversos que já existiram espalhassem os seus ideais, mas ainda não acabamos. Bom, Otávio, enquanto os aliados avançavam em direção à capital Berlim, Hitler, antes de se matar, nomeou Goebbels como novo chanceler da Alemanha. Só que Joseph sabia que estava encurralado e no dia seguinte decidiu colocar um ponto final na sua jornada. No dia 1º de maio de 1945, Goebbels e sua esposa envenenaram seus filhos e tiraram suas vidas em sequência. E assim acaba a história de Joseph Goebbels, o homem que utilizava a propaganda como arma de guerra. Após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos e os aliados baniram qualquer propaganda nazista das rádios alemãs.
Para acrescentar no nosso podcast, nós trouxemos o professor Danilo Nascimento para que ele possa contribuir com a sua análise. Olá, eu sou Danilo Nascimento, graduado em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-graduado em Análise e Desenvolvimento Regional e Ensino de Geografia, também pela Universidade Federal de Campina Grande, psicopedagogo e neuropsicopedagogo clínico institucional pelas faculdades FAVENE, e professor da Rede Pública de Ensino da Paraíba, na ECI João Rogério Dias de Toledo, na cidade de Assunção. E hoje eu fui convidado para a gente conversar sobre um assunto muito importante que marcou toda a história. Então, para a gente começar a conversar sobre isso, a gente precisa entender que a comunicação naquela época ela era a principal arma de manipulação utilizada pelo regime nazista. A gente lembra do regime nazista pela truculência com que ela acontecia, pela caça às minorias, mas a gente precisa entender que o nazismo ele foi aceito e disseminado por muitas pessoas. Aquela ideia do cidadão médio, o cidadão de bem, vivia naquela atmosfera nazista e concordava com muito daquilo que acontecia. Então, a propaganda nazista ela tem uma característica muito forte, ela era simples e repetitiva. As mensagens elas apelavam para a emoção do público, especialmente para o nacionalismo e o antissemitismo. Exaltavam a figura de Hitler como grande líder salvador da Alemanha e também criavam inimigos em comum, como os judeus e comunistas. Então, o próprio Goebbels ele repetia muito a frase de que uma mentira contada 1000 vezes ela termina se tornando verdade. Nesse primeiro momento, a gente vai ter o rádio como essa principal ferramenta, mas há uma expansão disso para o cinema. Exatamente, o cinema ele foi outra grande arma. Filmes icônicos como O Triunfo da Vontade glorificavam demais os desfiles nazistas e a figura de Hitler nesse filme. Esses filmes eles tinham um objetivo claro, né, que era mostrar o poder e a unidade do partido. Eles criavam uma imagem de força e de invencibilidade, aquela ideia de reforçar esse sentimento nacionalista patriótico, né? E ao mesmo tempo, esses filmes eles demonizavam os inimigos do regime, retratados como uma ameaça à pureza do povo ariano. E uma coisa que é interessante é que o cinema ainda continuou durante muito tempo pós-regime nazista utilizando isso. Quando a gente vai olhar e revisar as HQs, né, da Americanas, da Marvel, um exemplo disso, a gente vai ter os principais vilões sendo comunistas. A gente vai para o cinema, Capitão América, Soldado Invernal, a gente vai ter os comunistas como a ameaça principal no cinema também. Então o cinema foi uma grande ferramenta de comunicação da época. Além dos jornais que eram totalmente censurados, né? Então apenas aqueles que apoiavam o regime nazista tinham permissão para circular. A imprensa livre ela foi completamente silenciada. E a gente sabe que a imprensa livre ela tem uma importância gigantesca no combate a regimes totalitaristas, né? Notícias que a gente tinha sendo circuladas eram notícias que eram filtradas com as versões pró-nazistas, né? Então a gente tinha um grande filtro que era aplicado também ao jornal impresso. E tudo isso fazia parte de um plano maior, um plano muito maior para manter o povo sob controle, criar uma narrativa unificada, de eliminar qualquer possibilidade de dissidência, né? Então o nazismo ele usa essa comunicação para moldar o pensamento coletivo. Então é importante a gente entender que a truculência do regime nazista ela se aplicava aos detentos, mas ela era feita de forma muito romântica, muito nacionalista e patriótica para transformar mesmo a opinião pública e legitimar suas ações. Como eu falei no início, muitas pessoas elas compartilhavam dessas ideias, né? Não era algo recluso de Hitler, dos seus ministros e dos seus soldados. Então pairava-se uma atmosfera de aceitabilidade na época e que foi moldada sim justamente com a dominação dos meios de comunicação. Então, uma coisa que eu acho assim interessante, chega assustador a pensar no poder que a propaganda ela pode ter, né? Então, no caso, o nazismo ele é um exemplo claro, né, de como esses meios de comunicação eles podem ser utilizados para manipular, distorcer a realidade, controlar uma sociedade inteira. Então, aqui fica essa reflexão, né, onde a informação ela está em toda parte. Então, muito cuidado, galera. A gente, de verdade, precisa ter um filtro constante sobre essas questões, até porque, como dizem, né, a propaganda é a arma do negócio e os nazistas souberam muito bem como utilizar essa ferramenta de comunicação.
Hoje, no século da globalização, né, em países completamente globalizados, isso continua acontecendo. As mesmas estratégias de marketing, de mídia utilizadas por Joseph Goebbels, a gente vai ter elas acontecendo dioturnamente em nossos rostos, né? Os ADS, os aparelhos, as propagandas, somos bombardeados o tempo inteiro por isso, com mensagens curtas, simples e diretas, assim como o regime nazista utilizava para ampliar essa aceitabilidade dos produtos. Então, qualquer semelhança que nós temos hoje no universo político, consumista, globalizatório, com essa época, não é mera coincidência. Então, é tudo feito de caso pensado. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para entender como é que essa ferramenta de comunicação, né, como os meios de comunicação eles foram utilizados para popularizar o nazismo. E é isso, eu agradeço demais o convite e a participação e até uma próxima, se assim o Criador nos permitir. Então é isso, professor, muito obrigado. Muito importante a sua contribuição, principalmente sobre os meios e mensagens que tentam nos manipular no dia a dia. E assim vamos finalizando esta edição do Diálogos Educom. Nos vemos em breve. Este programa teve pesquisa de conteúdo, locução e edição de André Monteiro, Tiago Gouveia e Otávio Moreira. Roteiro de Otávio Moreira.